Oi, gente, estamos aqui de volta hoje para mais um episódio. Esse é o segundo episódio da nova temporada aí do Universo Arc. E o tema de hoje é Não Existe Concorrência. A gente quer saber o que você acha desse tema. Vamos conversar um pouco sobre isso? Vamos. Eu sou Rick Hudson. Eu sou Vitor Grimaldi e estamos aqui para dar doses de conteúdo para te ajudar a empreender no mundo da arquitetura e do design, não é isso? E olha, atenção, viu? Esse episódio não contém milagres. Vamos lá? Perfeito. E a gente está aqui hoje para começar esse bate-papo. Trouxemos uma pessoa aí, um fera da arquitetura, super amigo, parceiro de trabalho, aí, sócio em muitos projetos. Renan Balzani está aqui com a gente, ele é arquiteto e vai se apresentar. Seja bem-vindo. Obrigado, gente. É um prazer estar aqui com vocês, assim, muito bacana, né? Eu sempre quis participar de um podcast, de um vídeo e tudo. Então, é um prazer de verdade estar aqui com vocês. Deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Renan do Nascimento Balzani, sou arquiteto formado pela Universidade de Brasília. Lá eu fiz meu mestrado e o doutorado. E hoje, né, eu tenho essa felicidade de ser professor lá também. Pô, legal. Formou e agora está formando arquitetos. E agora tenho como trabalho de vida, né, ajudar na formação de outros profissionais. Tá. Claro que, apesar de ter falado aí rapidinho da minha carreira acadêmica, também passei mais de 15 anos trabalhando como arquiteto em escritório, obra, Perfeito. reformas. Eu Perfeito. sempre achei muito importante que um profissional que atua na área acadêmica também, né, profissional de arquitetura, tenha essa experiência. Com certeza. Mas deixa eu só falar um negócio, gente. O Renan tá mentindo. Ele tá dando um currículo muito breve. Vamos lá, Renan. Pode continuar falando do currículo, porque não é só isso. Tá bom, então. Eu vou falar primeiro da minha parte de projeto, né? De arquiteto de escritório. É assim que eu formei, eu trabalhei com arquitetura de edifício em altura, porque era uma das coisas que eu mais gostava, ainda gosto muito de trabalhar, esse projeto de edifício, prédio. É sensacional. Então, tive um período bem bacana, assim, trabalhando com isso, fazendo projeto, desenvolvendo, trabalhando muito com aprovação de projetos junto às administrações e serviços públicos e assim por diante. Chato, né? Chato! Mas sabe que eu gostava dessa parte? Eu tenho uma parte de mim assim, que eu adoro ler legislação, norma e ficar acompanhando. Aí Você todo sabe, projeto né? meu que eu não queria fazer a parte de legislação, eu falava, Renan, vem cá, vamos fazer juntos, você faz essa parte. Então, é bom que tem alguém que faça, Que né? bom. Alguém a tem gente que fazer, precisa, né? né? E eu gostava mesmo, assim, achava legal. muito bacana, porque você ter esse entendimento do que você pode, deve fazer, aliado com a sua capacidade de criatividade, né? Desenvolvimento de projeto, entregar uma coisa que era redondinha, ao mesmo tempo bonita, legal, era, assim, muito desafiador para mim, eu gostava dessa parte. Só que eu comecei a achar que o projeto de edifício em altura era muito demorado. Então a gente demorava para fazer o projeto, demorava para fazer a construção. Não que não seja importante, é extremamente importante que seja feito assim, mas eu queria mais ação, sabe? Aí eu comecei a lidar com projetos menores, projeto de habitação, projeto de reforma, projeto de produto também, que era uma coisa que eu sempre quis fazer também. Eu comecei a empreender nisso. Então foi quando a gente conheceu alguns amigos arquitetos, eu comecei a trabalhar com o Rick em várias empreitadas e vários projetos muito legais, assim, e fui aprender como lidar também com o cliente, com o dia a dia de obra, e aplicar tudo aquilo que a gente aprendeu, de fato, no canteiro. Certo. Mas eu tinha para mim que eu queria continuar estudando. Aí fui fazer o mestrado na área de tecnologia do ambiente construído, pensando na arquitetura, na construção, no projeto de arquitetura, e fui continuando também para o doutorado, porque eu comecei a dar aula e gostei dessa coisa de dar aula. Eu gosto de falar, né? Gosto de falar de arquitetura, que é uma coisa que eu falo para todo mundo. Eu sou muito apaixonado pelo projeto de arquitetura, pela profissão, pelo dia a dia. Sim. E pelo impacto que a gente pode gerar na vida das pessoas, no mundo. E passei a direcionar a minha carreira para a área acadêmica, para pesquisa. Legal. E no meu doutorado eu também continuei desenvolvendo estudos de construção, né, de tecnologia, voltado para construção digital. Então, tudo que tem a ver com fabricação digital, construção digital, impressoras 3D, máquinas de corte, mas open source, ou seja,
tecnologia livre e gratuita. Entendi. Para que as pessoas tenham mais acesso. Posso fazer um resumo? É porque o Renan, ele costuma ser muito humilde, gente. Deixa eu explicar como é que é a grandiosidade do projeto que ele estava fazendo. Lá em 2012, quando a faculdade não deixava ele usar as impressoras 3D, esse mestrado que ele está dizendo aí que ele foi fazer, ele construiu uma impressora de baixo custo para poder utilizar, porque a universidade não deixava a gente utilizar livremente. Então, é por aí, não é só um mestrado, estudar, ou impressoras que deram ajuda para outros escritórios, para outros estudantes, inclusive a gente aqui também da HC, a gente já imprimiu muitos produtos nessas impressoras e desenvolvemos vários outros projetos, inclusive agora ele está imprimindo prótesezinhas para mãos de crianças que perderam alguma parte de membro. bacana então, assim, esse é projeto. muito maior do que o que ele está explicando. É muito enriquecedor esse projeto de vocês aí. Eu acho fantástico, meus parabéns até. Ah, valeu. Que Porque é muito bom, né? nessa visão acadêmica, né, a gente tem que criar projetos e perspectivas de uso para aquilo que a gente desenvolve, Sim. até para devolver o mais rápido possível para a sociedade, que a gente Claro. tem essa missão. Então, um desses projetos é o projeto das desenvolvimento e fabricação de próteses de baixo custo, que a gente imprime próteses de mãos para crianças e adultos, em que a gente consegue baixar o valor de uma prótese para R$50. Pô, legal. R$50, gente, não dá uma caixinha de cerveja. Vocês Não estão dá um entendendo, engradado. né? Não, Uma é prótese fantástico. de mão. É fantástico isso. É porque a criança, ela cresce, né? Ela cresce muito rápido. Ela precisa ter acesso a uma coisa que seja barata e funcional, para quando ela crescer, ela poder ter outras e outras. Porque uma prótese convencional, dessas que a gente vê de vez em quando, elas são muito caras. R$10 mil, R$20 mil. Como é que Sim. você faz? A criança, ela vai crescer e aquilo vai perder em pouco tempo. Sim. Não, é Entre incrível outras isso aí. coisas, né? Entre outras coisas. E aí, gente, então vocês estão entendendo onde a gente tá navegando aqui nesse episódio. A gente trouxe uma pessoa que tem muito conteúdo aí pra dividir com vocês. E a gente Muito. quer explorar o máximo aqui pra vocês entenderem. Lá no primeiro episódio, quando a gente foi conversar, lembra das 1001 arquiteturas, que a gente falou das 1001 possibilidades? O Renan, assim como eu, o Vitor, a gente tá naquele grupo que explora as 1002, 1003. Porque a gente vai criando possibilidade pra arquitetura, né? E aí, nesse ponto, voltando até fazendo um gancho com o primeiro episódio, Renan, a gente quer entender de você que tá nesse universo aí da faculdade, da universidade, o campo acadêmico. Você acha que os estudantes ou as pessoas com quem você está tendo esse contato aí há tanto tempo, elas entendem esse universo de arquitetura que a gente tem para poder atuar? Elas conseguem ver que está muito além de apenas ter o escritório, sem diminuir, claro, a função de ter escritório, mas tem muito mais possibilidades? Olha, Henrique, analisando, assim, pelo meu tempo na arquitetura, desde estudante até hoje, né, lá no início, eu percebo que as pessoas estão ampliando mais o entendimento que eles têm do que é o profissional, como que se pode trabalhar. Porque a arquitetura, desde sempre, ela foi tida como um universo, né, uma preparação que permite que as pessoas façam diversas coisas. Não só trabalhar com um projeto de arquitetura. Tanto é que a gente tem diversos arquitetos e arquitetas muito famosos que estudaram arquitetura, mas não atuam com arquitetura. Mas o curso, com certeza, ajudou nessa outra profissão, né? Design de joias, design de interiores, artistas, plásticos, Desenhistas de produto, desenhista de mobiliário. produto, até mesmo quantos cantores a gente não tem aí na música popular brasileira que estudaram arquitetura e que não exerceram a profissão, mas com certeza isso ajudou a ter toda uma visão de mundo. A gente até conversou ontem no primeiro episódio, né? Que essa questão da parte acadêmica, ela é muito importante. E eu acho que até a gente falou que todo mundo devia estudar um pouquinho de arquitetura, né? Então, para ter justamente essa visão que você está falando, né? Concordo. Que é onde a gente vai trazer essas doses de conteúdo não só voltado para esse público, mas é um público que a gente vai dominar mais do assunto. Mas a gente quer trazer essa diversidade, né, de coisas que agregam ao nosso trabalho. Então, é bem isso que você falou. E gostei que ele falou, né, que primeiro ele ama a arquitetura, que foi o que a gente bateu muito na tecla. Acabei de ter uma ideia maravilhosa. Porque se você não amar... Quantos anos precisa para se tornar reitor da universidade depois que você passa no concurso? Henrique, eu não sei, cara. Então, quando você se tornar reitor da universidade, você inclusive pode colocar com todos os cursos, não tem introdução à sociologia, introdução, aí você põe introdução à arquitetura. Exato. Todo curso tem que ter no primeiro semestre ali uma matéria de introdução à arquitetura para ensinar a pessoa a criar soluções para possíveis problemas, que é isso que a gente faz. Você não né? acha A gente que é dá a válido? solução. Com certeza, mas era o sonho da UNB, né? Darcy e assim por diante, de que quem entrasse na UNB, ela pudesse
procurar outros conhecimentos, né? Eu entrei para estudar arquitetura, mas eu podia fazer um curso de antropologia, né? Quando eu digo curso, disciplinas dentro da faculdade de antropologia, de biologia, de tecnologia, né? Engenharia, e conviver com esses diversos mundos e de estudantes de outras áreas para que isso ampliasse, né? Para que a gente tivesse esse acesso e talvez até mudar lá dentro, perceber outras possibilidades, mas a gente sabe que com o passar do tempo, muita coisa aconteceu e não pode, mas eu acho que seria excelente, eu acho que todo mundo devia estudar um pouquinho de arquitetura bem pouquinho para poder Abrir a entender mente, né? mais, mexer em casa, perceber o ambiente de outras formas, né, como... até como a sociedade, né? Porque a gente vê da história, né? Várias cidades foram formadas estrategicamente pela arquitetura, né? Pelo seu momento político, enfim, da era que viveu, é transformado pela arquitetura. E esse assunto é muito legal, porque se a gente parar para analisar toda a história do Brasil, né, pelo ponto de vista da arquitetura, da construção, a gente é um pouco arquiteto todo mundo, né? Eu sei que não estou dizendo que o estudo, que a profissão não é importante da gente fazer a faculdade, mas a gente tem um histórico muito enraizado da autoconstrução. É empírico, né, o conhecimento. É o conhecimento empírico. Então, todo mundo conhece alguém que ou construiu a própria casa, ou ajudou na construção, ou fez uma reforma, e foi ali aprendendo e viu quanto é difícil, ou até mesmo gostou muito do que fez e, a partir disso, começou a fazer mais obras, mais reformas, e até foi estudar isso. Então, por que não aprofundar um pouco mais, né? E a gente perceber que a nossa profissão é extremamente importante e ela ajuda demais, porque nisso a gente vai conseguir baratear custo de uma obra, que muitas vezes a gente tem custos desnecessários, fazer com que a obra seja mais eficiente, mais rápida, ambientes melhores, mais ventilados, né? E assim, se você pensar, a gente pode estar indo até para um caminho onde são necessidades básicas que eu acho que, inclusive, faltam na grade curricular de qualquer coisa do Brasil. Então, por exemplo, a gente precisa lidar com a economia a vida inteira, né? A gente precisa lidar com comida, a gente precisa lidar com o dia a dia de casa, a gente precisa lidar com o trabalho. Então, tem certos conteúdos que deveriam fazer parte do que a gente aprende, não só na faculdade, mas na escola, porque é algo necessário para a sua vida. Então, por que não ter um pouquinho mais de conhecimento a respeito de arquitetura, já que você precisa de uma casa ventilada? O que você pode fazer numa casa para trazer mais ventilação, para trazer mais iluminação natural, para poder ter um piso que não escorregue e te machuque? Então, são coisinhas pequenas que talvez uma introdução lá no iniciozinho talvez ajudasse pra gente não ficar ajudaria perdido. bastante, né? E talvez, o que eu acho que é mais relevante pra gente, já que a gente tá nesse papo de arquitetura, contribuir para a sociedade para entender o valor do profissional de arquitetura, né, os arquitetos e arquitetas, que não é um investimento assim, tô gastando dinheiro que eu podia estar colocando na obra. Ao contrário, é um super investimento, é um puto investimento mesmo que vai permitir que a sua obra seja melhor, mais interessante e que possivelmente aquele valor que você investe no projeto, você vai recuperar e vai economizar na obra. Sim. Porque bem estruturado você ganha tempo, você né? Clara para o cliente, para as pessoas. Exato. Isso. Então, assim, você ganha em outros fatores, né? Na verdade, é isso que você falou. Você vai pagar aqui, mas você vai ter menos desperdício, você vai ter uma pré-preparação que você vai fazer. Então, é o que eu falo, às vezes, até para meus clientes, assim, o bom de um projeto é que você vê tudo antes de bater o primeiro prego. Então, você ter essa visão né, antes de você fazer qualquer coisa. Então, dá pra recuar, dá pra não gostar, né? Testar no papel, né? Enxergar aquilo e tentar observar o que vai ser, até mesmo com outras mídias, né? Uma maquete física, uma maquete eletrônica, virtual. Tentar desenhar no chão, fazer o que for preciso para que o cliente, que muitas vezes é um leigo que aí não entende nada de obra, a gente já passou muito por isso, a gente sabe o estresse que isso gera, entender o que pode ser feito. E aí, disso que você tá falando, né? Dessas várias possibilidades de desenho à mão, desenho no chão, maquete, faz o projeto para você poder visualizar antes. Eu acho que isso aí começa a trazer um pouco dos diferenciais que já casam com o tema do nosso episódio, que é o não existe concorrência. Eu trouxe essa ideia da gente discutir isso porque eu escutei uma vez um desses vídeos virais que ficam saindo aí pela internet. E me chamou muita atenção quando a pessoa falava assim, não existe concorrência. De certa forma, eu concordo, mas eu queria entender o ponto de vista da pessoa que falou isso. E aí ela começou a dar explicação, era uma mulher que estava explicando, e ela falava o seguinte, que hoje a gente tem profissionais, e aqui eu digo não só profissionais, mas assim, pessoas, qualquer coisa que a gente está se propondo a fazer, que outra pessoa também poderia estar fazendo.
as pessoas estão entregando tudo de qualquer jeito, fazendo de qualquer forma, que só de você fazer o básico, você já se destaca. Então, por isso desse tema, assim, será mesmo que existe concorrência? Porque a gente tá no mercado que a gente fala o tempo todo, não dá, porque tem gente que vende projeto de qualquer jeito, tem gente que cobra muito barato. Beleza, isso acontece em qualquer mercado e outros mercados prosperam. Então, por que o nosso talvez não está prosperando? E o que é que a gente precisa fazer, né, nesse meio de concorrência para ter esse destaque? Então, eu queria entender de você assim, você acha que existe a concorrência, não existe a concorrência? Rick, esse ponto de vista é muito interessante, de fato, né? Assim, porque a concorrência, eu acredito que ela exista no sentido de que a gente está no mercado e existe uma competição. E essa competição não deixa de ser saudável quando a gente tem consciência de classe, né? Somos todos arquitetos e arquitetas, e se eu coloco um preço que é muito abaixo do mercado, até o ponto de eu não conseguir me manter só para eu pegar um projeto, eu estou lidando de forma predatória e vou atrapalhar todo mundo. Então é importante que a gente tenha essa percepção de classe, né? E não digo isso nem no sentido muito socialista e comunista da coisa, para não ser confundido, né? Porque hoje em dia a gente... Não gerar polêmica. Exatamente, para não gerar polêmica, mas no sentido de que eu preciso entender o mercado, eu preciso entender o que eu vou trabalhar, como que eu vou trabalhar, para que assim eu possa me manter com aquilo que eu tô ganhando, tô pedindo, e quando um possível cliente meu for procurar tanto outros profissionais ou me procurar, ele vai saber ali que eu não tô pedindo nada fora do preço e nem vai poder usar um valor que está muito abaixo para tentar me esfolar. Então, isso é importante. Isso é um dos pontos que eu percebo que, ao mesmo tempo, existe uma concorrência porque é mercado, mas ela tem que ser uma concorrência que tem que prezar pelo coletivo também. Sim. E aí, eu acho, assim, por exemplo, eu penso, aí é do meu lado de cá, porque quando eu comecei, eu também esbarrava nessas mesmas questões. Acho que o Vitor vai falar também sobre isso, provavelmente pela trajetória dele. Mas uma das coisas que mais me deixava agoniado era, eu sempre busco por entregar um trabalho diferente pro meu escritório. Sim. E não diferente porque eu quero que seja diferente, mas é porque eu quero ter uma experiência. Eu gosto de, quando eu saio para comprar qualquer coisa, eu quero ter uma experiência. Quando eu saio para comer alguma coisa, eu quero ter a experiência. Então, eu falei, vou trazer isso para dentro do meu espaço de trabalho. Quando eu for entregar, eu quero que o meu cliente também tenha uma experiência diferente. E aí eu comecei a bater em cima dessa tecla. Então, claro que eu já recebi várias propostas de negociação onde a pessoa trazia um preço completamente abaixo. E quando eu pedia, né, pro cliente, eu falava, tá, você quer que a gente discuta em cima da proposta para eu ver o que está sendo oferecido ou não? Você quer que eu discuta os detalhes da minha proposta? Quando eu ia mais a fundo, eu percebia que, na verdade, o que estava acontecendo era que a pessoa, talvez, ela deu um texto dizendo, custa tanto, né? Vou te entregar isso e um texto. E aí eu tinha toda uma preparação de atender o cliente, ligar para ele, me colocava à disposição para reuniões presenciais, entregava uma proposta bem elaborada, com toda uma cadência. Eu não deixava o cliente assim... eu até ouvi uma coisa hoje que eu fiquei meio chocado. Conversando com outra amiga arquiteta, ela foi fazer uma proposta de orçamento e o cara... contratou essa arquiteta, essa profissional, né? E quando ele foi exigir um documento que a Anvisa tinha pedido, ela falou, não, você não contratou os cortes. Aí e tem projeto que não tem corte? Que diacho de projeto é esse? Sim. Então era isso. A minha proposta, ela chegava completa e eu achava meio inadmissível a pessoa comparar um orçamento com o meu, sendo que o dela tava faltando coisa. É tipo assim, eu faço o seu projeto, mas você compra o meu computador. Não, coisas, elas estão conectadas, elas não podem se desconectar, né? Isso. Então... Como que a gente lida com esse mercado, né? Tem que saber trazer esse jogo de comparação e valorização. Mas aí nesse ponto é muito interessante mesmo a gente discutir dessa forma, porque existe essa convivência com outros profissionais, mas não tem realmente essa concorrência, sendo que você entende o seu produto, né? Aquilo que você entrega. Porque se você... Como você ponderou muito bem, você entrega todo um produto completo, de acordo com o que você acredita que é o correto, com tudo que tem, e o seu cliente não está buscando aquilo, ele não quer porque ele vai querer uma coisa barata, ou mais em conta, e ele vai aceitar um preço menor, então ele não era seu cliente também. É pessoa procurando orçamento. Né? Exatamente, então ele não é seu cliente. Então como que podia acontecer essa concorrência, né? Eu sempre bato na tecla que é o seguinte, eu aprendi com o tempo que eu acredito que não há concorrência, porque quando a pessoa vai atrás de você, ela tá buscando algo a mais que você tem. E como cada ser
né, bem individual ali, você tá passando alguma coisa para esse cliente. Então, no caso, assim, eu sou diferente do Rick, que é diferente de você. Sim. Então, se a pessoa chegou até mim, eu tenho algo que acende essa luz na pessoa. Então, até quando eu trabalhava em lojas, né, eu não falava de outras lojas, por exemplo. A pessoa chegava, às vezes, com orçamento, eu não falava. Né? Porque, além de ser antiético, né? Eu acho que numa questão, só que assim, eu tinha que defender o meu ponto. Se eu não fui bom o suficiente pra convencer a pessoa, meu produto é ruim, eu sou ruim de venda. Eu penso Então, exatamente assim, isso. eu não tô bom ali pra fazer aquilo. Então, as pessoas às vezes também esquecem que ela não faz o dela e mas fulano ali, ele tá te orçando isso ou aquilo. Mas e você? Né? O que você tá mostrando pra essa pessoa? Porque, como você falou, a gente tem as pessoas que são leigas que vêm atrás da gente. Como a gente já falou no primeiro episódio, a gente traz soluções para arquitetura, como no escritório do Rick. Então, as soluções são diversas. Elas não têm um formato pronto, elas não têm uma receitinha de bolo, porque cada um tem a sua necessidade. Então, se a pessoa não sabe ver isso, como é que você vai fazer? Então, é nesse ponto que eu sempre chego de não ter essa concorrência, né? Cada um tá no mercado pelo seu mérito, e se o cara chegou até você, cara, se você souber vender o seu peixe... Eu tenho certeza que, às vezes, o cara pode não fechar. Mas sabe o que ele vai fazer? Ele vai falar, bicho, eu não fechei com você, mas olha... sabe, ele vai ficar assim, amargurado. E quando alguém for perguntar pra ele assim... Ah, você fechou? Você fechou com o fulano? Não, não fechei. Mas vai lá que o cara é bom. O cara é gente boa, o cara apresenta isso, o cara tem conteúdo, o cara... Né? Às vezes ele não vai fechar com você, ele pode não fechar. Às vezes porque não tá no orçamento dele. Mas essa visão é bem interessante mesmo, Vitor, assim, porque... Eu acho que é uma das coisas que a gente vivia discutindo lá no escritório, é que a gente tem que buscar o diferencial. Porque no início, eu penso muito nisso agora que eu, enquanto professor, né, como professor, para tentar aproximar o dia a dia de aulas do dia a dia profissional, né, para que as pessoas não se assustem muito quando começar a realidade, de que você tem que buscar o seu diferencial. Porque quando a gente começa, a gente está disposto a fazer praticamente tudo. E a gente quer fazer de tudo. Então, a gente faz a logo do escritório, a gente vai acompanhar a obra, a gente faz vinheta, a gente faz tudo. Mas aquilo que você realmente é bom para executar, para conseguir fazer o seu diferencial, fica meio de lado. Porque você está gastando energia com uma série de coisas. Muitas vezes não é uma escolha, né? Você tem que fazer porque é o que está precisando naquele momento. E do mesmo jeito que existe essa preocupação, essa necessidade de você bater o escanteio, correr e tentar cabecear a bola, né, que é isso que a gente faz no início, existem também os clientes que não são para você. Porque eles querem uma coisa muito barata, não importa o quanto você entrega de qualidade do serviço, de competência, ele não quer, porque ele quer um serviço mais ou menos mesmo, ele quer pagar barato, ele quer ter do que reclamar. Claro que eu não estou discordando de você de forma alguma, mas no sentido de que muitas vezes a gente fica ansioso, fica preocupado e acha que a gente não consegue, tá aprendendo. E uma vez eu escutei também uma frase muito boa, sabe, Rick, de que... é o dilema do vendedor, né? Quantos nãos você está disposto a escutar até conseguir chegar no sim, até aprender a como conversar, como lidar com o seu cliente, o público que você quer abordar, para que essa quantidade de nãos diminua e o sim aumente. Isso é com o tempo, né? Com bastante trabalho, com bastante desenvoltura, até o ponto que você pode eliminar de fato a concorrência, que eu acho que é o objetivo de todo profissional, de todo arquiteto e arquiteta que quer desenvolver algum tipo de trabalho empreendendo, ou até mesmo área acadêmica, concurso público, de você trabalhar tanto, estudar tanto que os outros têm que correr atrás de você. Então, aí você eliminou a concorrência mesmo. Exatamente. Eu não digo nem eliminar, mas assim, você pelo menos às vezes tem... porque a concorrência é boa, igual você falou no começo, né? Porque quando a pessoa chega no patamar que ela não tiver concorrência, ela não vai correr atrás, talvez, não vai querer, né? Vai se não vai se esforçar pra mexer melhorar, e tal. né? Então, a concorrência é legal, mas é isso que você falou. Só que você vai estar num patamar que às vezes a galera vai estar correndo atrás de você. Exatamente. Você vai estar sendo referência para outras pessoas, né? E quando você chega lá também, você tem que chegar com cuidado, porque você pode estar influenciando outras pessoas. Igual você, como professor, né? Tenho certeza que seus alunos se inspiram muito e falam, putz, vai absorver coisas que podem lembrar pro resto da profissão, né? Isso. Então, é muito bom isso. Isso é muito legal, assim, da gente pensar, porque que eu tô elaborando de que quando a gente chega num ponto desse, acho que é o nosso objetivo, né? Tentar chegar nesse ponto, em qualquer área que a gente queira empreender, porque aí a concorrência acaba porque o cliente vem atrás de você querendo você.
não quer um Por quê? um Porque é profissional. você. Exatamente. Você criou a grife, se a gente pode falar assim, ou criou o nome. Eu quero você, eu quero o seu projeto. Eu tenho essa característica, eu gosto muito de usar planta, verde, cores. Eu já sou mais minimalista. Então, eu quero o seu projeto. Então, já fica muito mais fácil. Essa quantidade de nãos vai acabando muito, né? Claro que pode sempre acontecer alguma coisa no E aí- percurso. Não, sempre vai acontecer. Sim. Gente, você pode ser o arquiteto das galáxias, assim, que sempre vai existir alguma pessoa que vai vir pra bater de frente com o que você tá tentando Sim. vender. E talvez, de novo, ele não é seu cliente. Não é sobre você ser bom ou ruim. É sobre não ter sido compatível, gente. As vendas vêm, as vendas vão. É igual na loja. Na vida loja eu aí. sempre falava assim, é nicho competitivo. Porque tinha umas lojas que não é do nicho, sabe? Uhum. Sim, Tá fora, Não não- adianta você Isso. colocar. É. Eu tava, vocês falaram e estavam falando aí, eu lembrei de uma coisa na última sessão que eu tava com a minha terapeuta, ela falou um negócio que eu fiquei pensando, não sei se a etimologia da palavra é essa. Chique ele, né? cara? Não, tem que cuidar da cabeça, né, gente? Pra cuidar do Não, você trabalho tá e da certo. vida. Eu recomendo, sabia? Pra todo mundo. É muito bom. Todo mundo Vale a pena. fazer Tinha que terapia fazer, né? na vida. É isso aí. Arquitetos, principalmente. A gente sabe, né? Faculdade. E aí, o que acontece? Ela falou um negócio assim, que a gente tava falando sobre vendas e vendas, não sei nem por que o assunto era esse. Ela falou assim, mas você tem que pensar assim, o que o vendedor vende, né? Ele vende dor. Aham. Aí eu, será, gente? Vende dor? Aí ela falou assim, então, você não pode se tornar um vendedor, você tem que ser um consultor. Aí eu falei, não, eu sempre acreditei nesse conceito. Eu acho que a gente não tem que ficar só vendendo, empurrando coisa. A gente precisa mostrar pra pessoa por que ela precisa daquilo ali e como aquilo ali que a gente tá oferecendo Gostei do vai mudar a raciocínio, vida foi bom, hein? Mas aí eu fiquei me perguntando, será que essa é a etimologia da palavra? É, Mas, Vendedor? mas na verdade, eu acho que ele vende algo para curar a sua dor. Exato. Aí depois Pode eu cheguei ser, Porque né? você, nisso. todo mundo que vai te vender algo, ele tem uma solução para algo. É. Né? Igual a gente falou no primeiro episódio lá. Choveu, vamos vender Guarda-chuva. guarda-chuva. Então sempre é isso. A gente tá aqui com um problema de quando um cliente chega, ele tem um problema. Toda arquitetura começa com um Sim. problema. Seja ele grande, Isso. pequeno, falou tudo. sempre começa com um problema. Ou seja, a pessoa às vezes está insatisfeita no lugar que ela mora ou que ela Aham. trabalha. Então, a gente até comentou já isso aqui, que no local onde você vai mexer, você pode melhorar ou piorar essa condição da pessoa. Sim. Você pode fazer ela vender mais ou vender menos. Então, é toda essa condição, né, do vendedor, Aham. mas que a gente fala desde o método acadêmico até aqui, é isso. Então, acho que, na verdade, a gente tem que pegar por esse viés assim, é uma dor. E acho que hoje as pessoas não tratam, seja em qual área, tratam um pouco da dor do cliente. Uhum. Até a gente comentou isso também, a questão de ouvir mais, que é até um ponto que eu vou chegar pra te perguntar, né? Aham. É que as pessoas hoje também se baseiam muito no que os outros vendem, né? Então, assim, qual que é a sua realidade? Não tente vender o que o outro vende, né? Esse é um ponto que a gente tem que levantar, porque hoje com as redes sociais, com essa... sei lá, tudo hoje é muito fácil, muito bonitinho nas redes. Não tem... Cara, obra sempre tem um pepino. Obra sempre tem uma dor de cabeça. Então quer dizer que você não tá fazendo esse trabalho? Não. Justamente nós estamos lá para solucionar da melhor forma. Isso. Nós vamos conduzir, nós vamos fazer um método mais fácil, nós vamos achar uma solução ali que seja mais econômica para o cliente, enfim. Mas a gente tá para sempre organizar os problemas e sanar. Então, assim, isso que eu queria te perguntar também. Como é que você vê isso? Porque você falou, tem que buscar o diferencial que eu falo com meus alunos, né? Uhum. Mas quando fala o diferencial, Rick, eu também fico com medo que as pessoas ficam assim, meu diferencial tem que ser um render realista Não. com a pessoa falando comigo, não sei o quê. Pior, eu fico. Esse aí talvez fosse um diferencial, porque é do competitivo. O que eu fico mais louco é quando eu escuto o povo falando assim: não, o meu diferencial é porque eu entrego no prazo, eu sou uma pessoa honesta. Aí você fala, Oi? uai. Mas no Brasil de hoje, Gente, mas isso não, é um puta aí diferencial, não, cara. porque aí senão a gente vai estar se balizando muito por baixo, né? Então, tipo assim, a gente tem que entender que esse diferencial é não só competitivo, mas o diferencial mínimo, enquanto né, profissional. que você Isso tem que é entregar. obrigação. Não, isso é obrigação. Entregar no prazo, entregar direito, entregar correto, conhecer a sua área de atuação, sabe? Ser honesto, pagar as pessoas. Isso é o básico, isso não é diferencial. Isso entendeu? não tem que nem estar na pauta. Isso não é Isso. discutível. Né? Isso não tinha nem que entrar na pauta. Então, assim, como é que você vê isso também? Porque, às vezes, eu acho que essa questão do diferencial, hoje eu não faço render. Uhum. Eu não faço render realista. Hoje eu trabalho de uma forma que eu apresento o meu projeto numa forma mais dinâmica com o cliente, que ele consiga entender. Porque para mim, mais importante do que ele ver uma foto bonitinha é ele entender o espaço dele, ele abraçar toda a ideia num conjunto.
Por quê? Então, queria até que você falasse um pouco disso, que você vê. Porque as pessoas, ainda mais que você tem um pessoal mais jovem, né? Ou não, né? Também na faculdade lá. Ah, são bem jovens, né? São Não, bem mas novos. pode ter alguém que né, ingressou mais tarde e tal. Mas eu digo assim, com essa visão, porque hoje também a rede, ela meio que tira os programas de TV que mostram essas reformas assim. Tá pronto. E não vivenciam um processo. Então, assim, as pessoas às vezes querem vender o que o outro vende, mas não entende que Então, assim, como é que você vê isso também? Porque é difícil você ver essa... Não, assim, eu acho que todo mundo já passou por essa fase do render, né? Assim, porque eu quero fazer um render, fotorrealístico, quero apresentar. E a gente sabe que dá trabalho, precisa de máquina, precisa de equipamento, experiência. Claro que isso melhorou bastante, né? Os softwares mais recentes, eles bem mais leves, já entregam muito mais, já conseguem ajudar muito nisso. Sim. Mas você colocou uma coisa que é bem interessante hoje, porque a gente tem muito acesso à informação, onde tem internet, os diversos programas de arquitetura, de design de interiores, da TV aberta, da TV por assinatura, canais de YouTube, passam muitas vezes uma perspectiva irreal, que a gente precisa, enquanto trabalhando com o cliente, desmistificar, né? Quebrar, olha, leva tempo, não é assim da noite pro dia. Não é no estalar de dedo. Não é de estalar de dedo, não é no... Não é Não pizza. é laçando Não é pizza, né? Animações são super trabalhosas, né? Você tem um Sim. profissional dentro do estúdio que faz aquilo para ficar tão bonito e tão legal daquela forma. Perfeito. Mas, assim, o render não me incomoda desde que você tenha tempo para executar. E de que ele não esteja maquiando um projeto E não esteja bosta. maquiando um projeto, exatamente. O que a gente vem adquirindo já na faculdade, eu discuto isso muito com os alunos que estão formando, que estão lá no início, de que tem que entregar um render, o professor não vai gostar, o cliente não vai gostar. E muitas vezes o professor nem pediu render, a pessoa tá virando noite porque tem que entregar um projeto renderizado. A gente quer, eu pelo menos... Eu quero uma perspectiva. Como que você vai fazer essa perspectiva? Então, mas aí é dentro da onde que eu quis faculdade? chegar. Não quis bater no render só. Aham. Eu quis dizer que é o seguinte. As pessoas às vezes acham que ferramentas mirabolantes vão se tornar o seu Sim. diferencial, Uhum. né? Então, é o que eu sempre falo, assim, que a gente vai chegar nesse ponto. Que às vezes o conceito do projeto, ele é muito mais interessante do que o Sim. render. Pois Se é, o cara eu tô- chegar com um rabisco lá, te provando que aquilo é a perspectiva dele, dentro de uma coerência, de uma análise de projeto que você entender e souber vender esse peixe pra você, né? Aham. O storytelling dele pra chegar lá, Sim. às vezes é muito mais importante do que o render final, que é igual o Rick falou, vai maquiar talvez um projeto que não é bom, Aham. porque é bonitinho. E Sim. bom, a Porque gente tá falando de funcional, tá, É, gente? mas Não funcional, é de ideia. não mas de- eu digo no sentido assim, que eu tô elaborando aqui a explicação. Eu tô usando o render como um exemplo, não, né? Mas você é. colocou muito bem, Vitor, porque um dia é o render, outro é o Revit, não, porque eu uso aqui o Revit, entrego tudo, mas se você não sabe lidar com o software de forma adequada, ele vai ser uma ferramenta que vai te atrapalhar. Você no final concorda das que o contas. melhor software é o software que você domina? É o software que você domina. Muitas vezes não é nem o que você domina. É o que é a ideia, né? Porque quando a gente sai da faculdade, a gente está muito inexperiente. A gente acha que tem que entregar tudo para o cliente logo na primeira reunião. Aí você vai lá, vira a noite, trabalha um monte, sem entender que o cliente ainda nem viu aquela proposta. Aí vai chegar assim, isso aqui tudo, virei noite, trabalhei um mês. Não, mas não é nada disso que eu queria. Você vai ter que refazer tudo. Vai ter que refazer tudo. E aí você colocou tudo. Muitas vezes não é nem a ferramenta que você domina, é a ferramenta adequada para cada Processo. situação. Para cada processo. Não diria nem o processo, para cada problema. Vocês colocaram muito para cada dor. O cliente quer fazer uma reforma pequena. Não estou diminuindo aqui a necessidade do Sim, projeto. claro. Eu sempre vou dizer que tem que ser desenho, técnico. Mas muitas vezes você pode fazer uma consultoria. A pessoa chega querendo um projeto, não. Perfeito. Não, isso aí que você quer é uma consultoria. Ir lá, explicar para você o que você tem Então que a gente fazer. pode até voltar no item do posso- primeiro episódio, que a gente bateu muito, sabe o que é, só te cortando um pouco, mas você vai continuar nessa ideia. É que eu falei, eu acho que o grande erro que a gente tem também na profissão, assim, é o briefing. Isso. Porque às vezes você não sabe o que a pessoa quer. Então você tem que E você sentar quer que ela queira o que você quer. E aí não é por aí. Exatamente. Não é por aí, porque primeiro a casa é da pessoa, às vezes tem um limitador financeiro. Tudo é dela, gente. Até o projeto é dela. é não é dela. porque você fez, não. Você foi pago pra Exatamente. fazer, é dela. É, exatamente. Então, assim, é esse que é o ponto que eu vou deixar você continuar, mas é isso, porque eu acho que erram muito no briefing. Entender. Não, isso aqui é só uma consultoria, eu te resolvo, vai estar te atendendo. Não Isso. diminuindo o projeto que você falou, mas entender se ela precisa de um projeto. Sim, se aquilo que você está tentando vender para ela vai realmente solucionar o problema. É, porque o projeto vai sair mais caro, É o que ela aí quer. o cara não vai vender.
Sendo que ele poderia ter vendido uma consultoria, que às vezes chega outra pessoa, vende uma consultoria e vai entregar menos, claro, porque uma consultoria entrega menos coisas do que um projeto, mas está dentro do escopo da E consultoria. que o cliente quer. E que o cliente quer, e, né? Então, assim, é isso que você falou. Então, assim, só pra você pegar esse gancho, que eu acho que é isso. Então, talvez o briefing também esteja errado. É entender, igual você falou, o professor às vezes nem pediu o render. Aí você colocou na cabeça que tinha que fazer daquele jeito. E dentro dessa perspectiva, é entender que a experiência vai ser muito importante. Como que eu vou chegar a ter experiência se eu não projetei, se eu não trabalhei com alguém? Então, eu vou ter que trabalhar com alguém, então eu vou ter que pegar o projeto que dá naquele momento, para eu ir adquirindo, fazer força para dar uma obra, se esse for o meu objetivo, né? Se for para ir para uma área acadêmica, não sair da faculdade, ir lá, pegar uma disciplina, continuar indo, ver outros lugares para ir, porque eu acho que uma das maiores dores, já que a gente está falando de dor, né? A dor do novo profissional, da pessoa que está entrando, quer adquirir esse sucesso, é entender o processo. Início, meio, fim, e como que eu vou conseguir gerar essa solução. Sim. E às vezes a pessoa já tá no mercado, mas ela fica frustrada olhando o processo dos outros. Putz, aquele cara tá fazendo isso. E aí vai chegando uma outra pergunta que eu quero te fazer, né? Porque às vezes a pessoa tá frustrada olhando ali o outro, só que assim, às vezes ela nem sabe se aquele render ou aquele projeto virou realidade. Sim. Então, às vezes, a pessoa fica naquele fictício, visando o outro, não olhando para os seus processos, não olhando para si, e fica preso naquele looping. Mas fulano... Então, assim, é uma polêmica Na isso verdade, também. até complementando, que eu acho grande. que o Renan vai concordar nisso aí comigo, porque a gente já passou por essa situação juntos. A gente vem dessa, assim como você, dessa fase de trabalho e de estágios muito de observar como faz, como funciona, vai pra fábrica, vai pra obra. Então a gente quer entender como as coisas funcionam, né? Isso. Essa porca vai aonde? Esse parafuso vai aonde? É uma coisa nossa, a gente gosta disso. E aí, por gostar muito disso, a gente começa a se tornar muito analítico pra tudo. Você vê qualquer coisa, eu vejo um filme, eu tô olhando o papel de parede que tá lá atrás. E aí, nisso, quando a gente tinha costume de, às vezes, ver uns fotos e renders pra usar de pesquisa de repertório. Aí começava a olhar, caralho, que massa. Aí daqui a pouco você olhava mais 2 segundos. Ué, mas isso aqui tá em pé como? Ué, vai treinando o olhar. Aí quando você começa a ver, você fala, gente, nada aqui é possível. Isso aqui tudo é uma grande computação gráfica, é um universo Tá no aleatório. E aí não funciona. Então, tá no metaverso, tá no porque mundo das ideias, né? no teu pilar não tem a viga lá, não tem, exato, não tem e nada. como que é isso, né? A gente entender, e aí a gente quer ver de você também, nesse universo que você tá trabalhando, das faculdades, do acadêmico, como levar essa ideia para as pessoas de que, tipo, olha, nem tudo que tá na internet, todos os renders que você viu, eles são possíveis. Às vezes é só um projeto de um videogame gráfico, né? E por aí vai. Não que seja válido, não seja válido. Né? Mas não serve para construir. Essa é uma questão importante, é uma questão relevante da gente discutir pro âmbito tanto acadêmico, profissional, quanto pra vida. Por isso que quando você falou assim, faço terapia e tudo, eu falei que todo mundo tinha que fazer, porque é bem por aí mesmo. A gente tem que estar com a saúde mental muito boa para entender que o que a gente tá vendo na internet o tempo todo nem é real, né? Ou o sucesso de outra pessoa também, ela tá ali, mas não é para você se comparar com ela. Você não sabe quanto tempo a pessoa tá trabalhando, o que ela já precisou passar também, o que ela já enfrentou de vida para chegar num determinado nível, porque cada um vai ter que construir a sua história. E vamos voltar lá no nosso tema principal, né? Por isso que a concorrência, ela não vai existir tanto porque você vai ter que construir a sua história, você vai ter que achar o seu nicho, você vai ter que achar o seu diferencial com o passar do tempo. Então, você vai ter que conseguir gerar essa cascadura, né? Entender esse processo. E dentro disso, eu tô me esforçando muito para passar isso na faculdade, na academia. Trazer para o dia a dia. Como que a gente vai desenvolver isso? Como que a gente vai entender que o que a gente está olhando na internet nem sempre tem tanta qualidade. Aí vai ser tudo. Porque aí é a hora que o profissional da arquitetura, aí eu vou englobar todo mundo, os arquitetos, arquitetas, designers e assim por diante, projetistas, tá inserido nesse mundo digital agora, que é excelente, né? Eu não vou dizer nunca, não vou falar mal, porque minha especialidade é tecnologia, né? Mas ela agrega tudo, do bom ao ruim. Sim. E a gente fica o tempo todo sendo inundado de informações e muitas vezes a gente não consegue filtrar aquilo que é bom. Na faculdade, a gente tem que fazer todo esse esforço de, durante o curso e depois, continuar estudando, continuar sendo curioso, buscar boas referências, bons programas, bons podcasts, bons livros, para que a gente consiga treinar o olhar
e dessa forma entender, ó, isso aqui não é bom. Porque aí o cliente vai chegar, não vi isso aqui na rede social X. Fala, mas isso aí não é bom. É igual você falou, isso aqui não fica em pé. É só uma grande maquiagem digital. Sim. Que no primeiro olhar, né, para um olhar destreinado, Maravilhoso. é maravilhoso. Mas para alguém que treinou o olhar, que já vê ali, ó, isso aqui não funciona, essa perspectiva tá forçada. E a gente passa por isso o tempo todo. Se você entrar no site de aluguel de imóveis, a maioria das fotos são... Olho de peixe. Olho de peixe, Parece grande que você vai angular, morar no parece aquário. enorme. Aí quando você chega lá, mas é isso? Exato. Né? Os Ou folders, né? os folders. Que roubavam as medidas, né? Quantos, Roubavam né? não, né? Maquiavam as medidas dos mobiliários. Roubavam pra sim. parecer Vem ser educado. A não, planta, porque- a planta vem numa escala e os móveis em outra, né? Parece que cabe muita coisa. Exato. E o Cadê aqui, ó? Aí apartamento joga, aí tem joga no assim. colo do arquiteto, mas aqui Isso. diz que cabia. Mas E o resolve, apartamento tem cara. 5 pilares. Num quarto tem 5 pilares. Exatamente. Diferentes. Exato. Então é treinar o olhar, né? E o treinar o olhar também vem com a experiência, da gente não parar de estudar. Porque aí, dentro dessa perspectiva, da gente buscar não estar inserido nessa lógica de concorrência, estudar sem parar, estudar sempre. Que aí você vai conseguir entender, ter essa visão mais ampla, mais interessante de mundo e de profissão também. E essa questão do estudar sempre, a gente tá falando, claro, academicamente, mas a gente também pode estar falando do estudar no Eu sentido digo de forma ampla mesmo, de depois conhecimento, também. né? E isso é importante porque, por exemplo, até para nós todos que tivemos a nossa trajetória, o Vitor falou, eu não trabalho com render. Por muito tempo eu também não trabalhei. E por quê? Porque dentro do que eu conseguia produzir e entregar, não cabia o render, eu não tinha pessoas, maquinário e não conseguia cobrar por aquilo ali, então vou entregar com o que tenho. Com o tempo, aquilo era uma meta pra mim, eu fui estudando, fui aprimorando, quando eu consegui juntar uma grana, eu comprei um bom computador, aí eu consegui implementar o render. Então, esse processo de você continuar sempre estudando, vai inclusive te dar esses diferenciais competitivos de mercado, conforme ele vai evoluindo. Então, agora, por exemplo, agora não, né? Já tem muito tempo aí que a gente tá, por exemplo, com a coisa da realidade virtual para apresentação de projetos. Isso é para todo mundo apresentar? Talvez não, tem um custo. Mas se você quer muito pro seu escritório, que tal você começar a se programar, se preparar para os programas que vão vir? Porque a hora que a oportunidade aparecer, você consegue colocar isso e aí vem a sua concorrência, o seu diferencial. Né? Mas um ponto que eu queria puxar, na verdade, quando eu falei disso, que eu dei o exemplo do render, né? É porque, aí eu vou falar pelo meu lado de vendas, né? Mas o que eu acho que todo mundo tem que, às vezes, parar e pensar. Porque eu até sigo uma galera que fala muito de empreendedorismo, né? Eu gosto desse lado, assim, por essa minha bagagem de vendas. Mas o que eu acho, assim, eu tava até vendo um cara aí que tem um Instagram que fala de investimento, de coisas, e ele falou assim, cara, mas o grande lance tá na experiência de onde eu quero chegar aqui falando isso. A experiência, por exemplo, de um cara que te vendeu um apartamento. Ele te vendeu um apartamento, maravilhoso, olha só, você comprou. Depois ele não quer saber se coube suas coisas, se você tá satisfeito, entendeu? Então a venda pra mim, ela vai ser, nesse âmbito, ela tem que ser maior. Então qual que é o seu diferencial? Cara, eu falo pro meu cliente que eu tento me envolver o máximo com ele. Eu tenho que vivenciar um pouco da vida dele pra eu saber poder traduzir isso num bom projeto. Eu preciso entender a realidade da casa dele, eu preciso entender como é que é o dia a dia dele, E depois, sabe qual que é uma das partes que eu fico mais feliz nos projetos? É quando eu vejo as pessoas usufruindo do espaço. Porque enquanto a pessoa paga, né? Quando a pessoa paga, quando a pessoa vê o projeto, vê o render, vê o detalhamento, vê não sei o que, é lindo. Mas aí... Quero ver tchau, usando. Viu? Se vira aí, meu brother. Não, eu quero ver o depois. Sentou no sofá, ficou bom, ficou ruim. Mas esse feedback, é legal, sabe, esse envolvimento talvez pode ser seu diferencial. Porque hoje... Eu venho bater na tecla com o Rick desde o primeiro episódio, que às vezes a arquitetura, às vezes ela fica meio fast. Muito Ctrl-C, Ctrl-V, as pessoas não dão valor na jornada. Você vai fazer uma casa para um cliente, ele tem que dedicar um tempo para ver, porque o cara vai morar ali no mínimo 5 anos, vamos dizer assim. Botar a média que tem de mercado, média. 5 ou não. Ou o cara vira o resto da vida. Vamos colocar a vida aí, né? Porque hoje em dia quem vai investir aí o valor de uma casa tá pensando em passar bastante tempo, né? Às vezes, é o que eu falo muito lá na faculdade, a gente falava muito isso no escritório. O projeto é uma responsabilidade tremenda. Gigantesca. Porque se a pessoa chega para você e vai, eu quero construir uma casa, eu quero fazer uma reforma. Você não faz uma reforma hoje com menos de 30 mil. Eu tô falando assim, de um cômodo. Né, Henrique? Sim. Ainda mais hoje que subiu tudo pós-pandemia, não sei o que. Vai subir e continua. Aí a pessoa vai fazer uma casa, vai comprar um apartamento. Pô, vou gastar 200, 300, 500 mil reais. Muitas vezes é a economia de uma vida.
E a aí, pessoa às vezes tá você marca pondo uma na sua reunião mão com e esse fala, cliente e ele vou não tem fazer. tempo pra você. Então Isso. você também tem que educar ele pra te Isso. dar esse valor. E qual que é o seu diferencial, talvez? Uhum. Pô, e aí, deu certo? Pô, e tá É. funcionando? Pô, e o depois? Né? Uhum. Por exemplo, uma vez eu fiz uma área de descompressão pra uma empresa. O cara, que é o dono da empresa, me pagou o projeto, a gente fez tudo. Maravilhoso. Ele era o dono Aham. do espaço, o dono tinha o dinheiro, aprovou tudo. Mas quem usa? Eram os funcionários. Sim. O que eu fiz? Conversei com vários. O que você acha que devia ter? Isso aqui. Eu entrei no mundo dos caras, né? Pelo menos tentei. Sim. E o dia que eu achei mais legal, depois de muito tempo eu fui lá, a galera toda usufruindo o espaço, sabe? Eu fiquei quietinho, só observando, cara, naquela felicidade, assim. Legal. Fiz algo bom, sabe? Aham. Porque talvez o envolvimento que eu tô querendo dizer, Aham. o seu diferencial não precisa ser uma tecnologia, não precisa Sim. ser talvez o que você não tenha. Se você tá começando, você só tem um notebook ali, o que você precisa fazer. Mas se você Uhum. entregar esse processo e se entregar para o processo, porque primeiro de tudo a gente tem que amar o que a Sim. gente faz, como você falou. Tem que ficar, tem que Então gostar é de esse fato, senão envolvimento você que não eu- vence na que eu- profissão. É. Porque que você eu vai falo. desistir em algum momento. Hoje, no momento, eu tô fazendo um projeto, né, de uma casa em Perinópolis, por exemplo, pro meu cliente, cara. Muito Legal legal, pra assim, um caramba. projeto nos clientes muito bom, assim. Já imaginei um negócio assim, super good vibes, assim. Mais ou menos, mas assim, mas eu tentei respeitar muito a Sim. história, tô fazendo tudo colonial, janelinha arqueada, enfim, tudo, né, dentro de um certo padrão de lá. Procurei um cara que era de lá pra fazer a obra, pra ele ter essa vivência, ele é o neto, sei lá, que já só mexe com isso, então Sim. procurei essa mão de obra que era de história, né, passou de pai pra filho, não sei o quê, então o Uhum. cara sabe mexer com madeira, enfim, mas o que eu me preocupei mais, assim, eu tô influenciando o futuro dos filhos dele. Sim. Porque é uma casa pra ele desfrutar de temporada, de final de E semana. tá gerando um patrimônio também. Não, né? mas eu fiquei pensando pior, assim, porque. Uhum. E a vida dos meninos? Ele tem 3 filhos, de idades variadas, acho que o mais velho tem 12. Cara, eu vou fazer parte da infância dessa galera. Porque eu lembro da fazenda que eu ia dos meus avós, não sei o quê, Uhum. ou alguma coisa. Então, assim, o que eu vou mudar? O que eu vou influenciar? Então, não fiz só uma casa. Eu tô fazendo a memória dos filhos dele. Então, isso que é o todo, né? Então, assim, era isso que eu queria pegar um pouco fora das tecnologias, fora... Então, é isso que você falou, esse conhecimento você tem que abraçar, talvez, a causa, o seu projeto. Acho que, para completar esse raciocínio, que é uma das coisas que a gente discutia muito também, eu discuto muito hoje na faculdade, porque a gente tem uma forma de ensinar, né? O curso ele é estabelecido que a gente estuda grandes arquitetos e grandes arquitetas. Não, Sim. quem não sabe falar de Zaha Hadid, de Niemeyer e assim por diante. E meio que a gente, não sei se vocês passaram por isso, mas eu meio que sonhava assim, pô, vou virar esse arquiteto estrela, vou Com ter certeza. isso, tudo. Eu acho que todo mundo passa por isso. E leva um grande choque quando começa a trabalhar e continua nesse choque durante muito tempo. Quão. Tipo assim, poxa, quando é que eu vou, né? Pô, cadê vai meu aparecer centro na cultural? não sei das quantas. E tem uma série de fatores assim que eu não vou nem entrar em determinados detalhes, porque fico parecendo que eu tô rancoroso, mas não é. Não é assim da noite pro dia. E Não, mas a gente tá aqui pra dizer que a não há gente milagres. sonha, não há milagres, né? E a gente fica muito sonhando, né? Aham. Com essa possibilidade de ser o arquiteto estrela. Eu faço o projeto, as pessoas só pagam para fazer aquilo. Sim. Só que é muito mais interessante, como você comentou, né? Pelo menos eu vejo assim hoje, e acho mais interessante discutir dessa forma, de que a gente tá aqui para resolver problemas, para melhorar aspectos da vida, para melhorar uma obra e fazer um bom projeto. Até que a gente possa chegar, se eu quiser ser o arquiteto estrela, né? Mas tem que ser uma Com um consequência, nível de talvez. experiência, né? Tal que eu consiga desenvolver isso. Mas nesse inteirinho, aprendendo com o processo, melhorando, e não ficar, muitas vezes, viajando na maionese, querendo que seja tudo da noite pro dia, porque isso não vai acontecer. Não acontece, infelizmente. E eu acho que perde-se muito no processo. Você perde uma experiência muito valiosa quando você não vê dessa forma, né? Não entende para quem você está projetando e por que você está projetando. É porque é como uma você pode jornada, projetar. você vai ensinar o É. seu cliente a observar isso diferente também, né, Rick? Porque ele vai junto com você. Uhum. Então, isso também tento fazer. É. Eu tento colocar ele no meio da jornada. E Porque ele isso tem aí que entender tudo e dar o valor a tudo, Sim. assim, né? Isso aí tem a ver com isso que você acabou de falar, de
talvez se tornar o arquiteto estrela. Porque aí eu penso assim, tem vários tipos de profissionais. Tem aqueles profissionais que são, que querem viver essa coisa mais glamurosa. Tem o profissional que é mais de boa, você quase não vê que ele existe, mas ele faz projetos incríveis. Tem aquele profissional que ele é muito certeiro. A gente conhece histórias aí de grandes arquitetos, que é aquela pessoa que ela sai arremessando coisa, né? Mas o cara é o bambambam do segmento que ele faz. Então, tipo, conforme você vai construindo a sua história e mostrando os seus diferenciais, até quem é uma pessoa, às vezes, muito irritada, muito boazinha, muito sem noção, muito exagerada, muito contida, ela tem os públicos dela, né? Sim, E aí, exatamente. esses públicos vão te procurar. Então, por exemplo, se você quiser ser o tal do arquiteto estrela, ok. Você vai construir uma trajetória pra isso, as pessoas vão te conhecer por isso, elas vão vender você por isso, Mas você vai se vender também- por isso, e quem te procurar vai querer isso. E outras coisas do mesmo Sim. jeito. Mas vai ser estrela pra quem? Então, mas se tiver o público Então, que assim, quer mas pra é isso que eu tô você... dizendo, assim, ele não precisa se preocupar, porque vai ter que ser estrela pra alguém, né? Então, mas talvez aquela estrela não é pra, né, que você falou. Então, a pessoa tem que estar tranquilo. É estrela pra quem? Então, se chegou no alvo que ele quer, ele vai alcançar o sucesso, né? Mas desse movimento todo que eu acho que dessas jornadas, por exemplo, assim, de quando eu me formei, cara, eu olho às vezes nesses encontros que a gente tem arquitetônicos, né? Todas essas reuniões, eu olho pra trás e eu só fico com pena assim que eu vejo uma galera que eu não encontro nesse meio, sabe? Sim. Talvez não esteja mais trabalhando no front ali. Tem alguns que eu sei que trabalham mais num serviço que não fica tão voltado ao cliente final. Mas assim, é que as pessoas talvez se perdem e se frustram, assim, né? Ah, gente, você falou aí que você fica... Como é que você falou que você fica? Você falou assim, eu fico como quando você não vê o pessoal nos coisas? Triste. Ah, fica triste. Tipo, assim. não, então, e eu fico impressionado comigo, porque, por exemplo, Eu nem sei o que eu falei. tipo assim, quando eu Já tava na esqueci. faculdade, eu sempre fui um bom aluno pras coisas, mas a arquitetura, ela me pegou de um jeito, como a gente falou no primeiro episódio, que eu caí de paraquedas, eu fiquei muito patinho fora d'água ali, sabe? Eu não entendia que era um curso pra mim, eu sempre achei um curso muito elitizado, eu não tinha grana pra comprar as coisas, então eu ficava boiando naquela porra daquela faculdade. Isso é uma coisa que a gente tem que desmistificar também, né? Aí, no meio do processo, então, assim, tudo que envolvia muita parte de cálculo, a parte das engenharias, das exatas, eu me dava super bem, porque era meu cérebro que mandava ali. Tudo que envolvia muita coisa de comprar materiais e livros e blá, blá, blá. Canetinhas. Aí já ficava complicado, eu já Que tive que eu preciso ter bate-boca. 10 lapiseiras? Eu já tive bate-boca com o professor, porque ele falou que eu tinha que usar 5 lapiseiras. Eu falei, eu não vou comprar uma lapiseira que custa R$30, você quer que eu compre 5? Não vou comprar, eu não tenho esse dinheiro. E aí, no processo todo, hoje, você falou que fica triste de não ver as pessoas, eu fico impressionado de que sou eu que estou lá, porque eu falava, meu Deus, gente, fui eu que consegui chegar aqui, então. Você buscou seu diferencial? Enfim, então tem espaço pra todo mundo, Tem. né? E aí eu acho que é Você esse, realmente esse caminho que apaixonou, você... né, não, eu amo o que eu faço, mas... E fui comprar minhas coisas depois que eu formei, né? Eu Comprei também, minha canetinha, aqui, comprei minha lapiseira. Não, gente, mas assim, é o que eu falo. Eu comprei meu primeiro conjunto de marcador, né? Aqueles bacana semana passada. Eu comprei tem uns 4 anos, velho. Eu formei em 2010. Eu já sei desenhar com isso há tanto tempo, mas... Mas é isso, né? Mas assim, mas às vezes o cara tem 5 lapiseiras, 5 canetinhas e o projeto é horrível. Então, não adianta. Não entrega, não deu bom. Essa questão da universidade, até que eu te falei que eu tive esse estalo, como eu te falei, que o melhor cliente é o professor, né? Que às vezes ele te dá uma liberdade financeira, apesar de ter um programa de necessidades, então que a galera tem que aproveitar. Mas assim, ao mesmo tempo, você pode ter tudo pra fazer esse bom projeto na faculdade e não saber aproveitar ali, né? Então, tem que colocar na balança. O que vai valer, né? Assim. Mas isso é legal, porque eu vou até puxar outros assuntos aqui pra gente debater. Quando eu tava na faculdade, eu tinha uma visão, assim, muito estreita do mundo, assim. Eu falava assim, se eu tô estudando arquitetura, eu tenho que trabalhar com projeto. É isso que eu quero fazer, tenho que estar dentro do escritório, eu quero ser o bambambam, não sei das quantas. E tinha quase uma visão bem preconceituosa. Você não quer fazer projeto? Pô, cara... Vamos fazer projeto, né, cara? Você não faz projeto? Eu já assim, mais ou menos, né? Assim, tá vendo aqui? Eu me dedico pra caramba, estudo. Com o passar do tempo, conversando com outros professores que eu admirava, com outros profissionais, pessoas que viviam muito bem com arquitetura, mas sem fazer projeto. Falei, peraí, que é tão mais rico o que a gente faz, né? O nosso estudo é tão mais interessante que pensar só em projeto de arquitetura é diminuir a nossa própria capacidade. Que ou a gente vem com ela já para entrar na faculdade e desenvolve ela, ou a gente consegue começar do zero e consegue desenvolver muito bem no percorrer do curso. Porque, frente a isso, a gente pode pensar em outras frentes de trabalho.
A gente pensar que eu posso ser um funcionário público, eu posso ser excelente, eu posso ser um profissional de arquitetura que lida com cliente, com projeto, eu posso ser o professor da área acadêmica. E perceber isso, de que o curso de arquitetura, né, agora falando um pouquinho, puxando a sardinha agora, que eu estou inserido mais na parte acadêmica, no sentido de que o curso de arquitetura prepara a gente muito bem para essas diversas facetas. Por mais que a gente faça, pô, eu não quero, não é tão legal assim fazer projeto, eu acho que a gente não precisa ficar se recriminando mais, Sim. né? Então, talvez para um possível aluno, alguém que está pensando aí no futuro, tô aqui na arquitetura, não quero sair do curso, mas não gosto de projeto. Tudo bem, cara, se liberta disso. Tem outras áreas, foca na história, foca no patrimônio, foca na pesquisa, tecnologia, segue a vida. Eu acho que existe carreiras, existem possibilidades e pensando nisso, né, já na academia, é interessantíssimo que a gente tenha essa percepção. Pô, já que eu tô aqui, já que você falou aí, por que não tentar fazer um bom projeto? Tentar extrair o máximo possível, mesmo que eu não queira lidar com um projeto de arquitetura. Sim. Porque eu aprendo muito fazendo um projeto de arquitetura. Eu aprendo a lidar com problemas da vida. Eu penso de forma estratégica. O projeto de arquitetura ensina isso a gente. Você se questiona da sua Você se rotina, questiona, o que você exatamente. precisa. E até tem os efeitos colaterais que a longo prazo pode ser muito bom. Porque impacta muito a nossa saúde mental, isso é fato, porque a gente não foi ensinado a lidar com a pressão nem com a crítica. Isso é um problema que eu acho que a gente devia... Ainda mais hoje. Ainda mais hoje em dia, né? Ainda mais com todas as redes sociais, né? A comunicação instantânea que a gente tem o tempo todo. Né? Exato, a gente querer ser validado o tempo todo. E a arquitetura já é o contrário, né? Você não valida as pessoas na faculdade, você faz o contrário. Será que você não pode fazer melhor? Você não pode fazer melhor? É assim o tempo todo. Porque é assim que a gente estuda. Pode fazer melhor. Você pode fazer melhor. Não é que tá ruim, mas é que você pode fazer melhor, né? Você como a pode gente falou no melhorar, primeiro você pode- episódio, né? São 5 anos de ralação. amargura Isso. Lamúria. e ralação, mas é isso. E é o momento, muitas vezes, da gente aproveitar isso, Sim. porque, como você falou, eu não tenho problema com orçamento. Eu não vou precisar, naquele momento, criar... Minha primeira preocupação é criar o meu valor de projeto para passar para o cliente. Eu só penso em projeto. Essa coisa quase que pura da coisa, vou entregar uma boa solução. Que é muito, muito importante. A gente tinha que dedicar mais para quando for para ir para a área prática da coisa, a gente se ater a outras coisas. É, igual eu falei já com o Rick, né, em várias conversas, que esse início que a gente tá falando de tudo isso, do seu momento, se a pessoa tem que identificar o que é real, o que não é real, é bom para ela ir criando também essa consciência do que ela quer produzir, porque é isso que eu falei, não adianta o cara ter 5 lapiseiras e não saber produzir legal. Isso. E na faculdade, eu acho que é um bom começo. E se você já tá no mercado, tire um tempo para às vezes você exercitar isso, né? Achar um cliente que é a sua persona, que aquele cliente você pode fazer o que você quiser também, Sim. que são esses projetos virtuais, né? Fictícios que você tem, para você até exercitar. Por quê? Porque às vezes até eu falo muito da história do Oscar Niemeyer de Brasília aqui, né? Que é muito controverso às vezes de projeto, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas não vou entrar nesse mérito. Mas eu digo que ele sempre, eu admiro o quanto ele foi um bom vendedor do seu storytelling, porque com rabiscos, traços e poucas, talvez, pouca complexidade, né? Ele conseguiu vender um projeto, porque, óbvio, teve um financiamento de uma cidade. Então, assim, você pode falar que gosta ou não, pode até ser polêmico isso que eu tô dizendo, mas em relação à venda do projeto, do storytelling, que, óbvio, não foi feito sozinho, teve Lúcio Costa, não tô dizendo assim, mas ele soube vender isso de uma forma tão expressiva com pouco. Assim, com pouco que eu digo. Porque ele teve pouco no momento de mostrar, mas ele tinha uma bagagem já, né? Então, isso o preparou para aquele momento fazer aquele rabisco, né? Ele levou a vida inteira para fazer aquele rabisco. Mas ele tinha um processo do storytelling dele. Ó, isso é baseado nisso, como é que a gente vai fazer isso? Isso, aí então, você falou tudo. Então, é isso mesmo. eu estou dizendo nesse quesito, tá? Não vou entrar em méritos de projeto, mas esse talvez é o processo da faculdade que vai te libertar a cabeça de você absorver vários conteúdos para na hora que você for requisitado para fazer, e aí você falar, cara, tem uma ideia aqui, ó. Poucos rabiscos ali, tipo... Porque aí sim, Zaha Hadid, igual você comentou, ela antes fazia vários rabiscos.
ela mexia muito com a questão de números, né? Acho que ela até é matemática e tal, mas depois que ela passava pro processo de você fazer a parametrização de arquitetura, que passava por um negócio super tecnológico, mas antes ela tinha um conceito para poder vender aquele desenho ela dela. Ela sabia o que ela quer fazer, né? Então é esse que é o lance, eu acho. É você formar. É muito interessante, cara, porque é saber vender, né? Eu acho que é uma das coisas que a gente é ensinado a não gostar. Não sei se é cultural, se é brasileiro. Não vou entrar também nesse debate, mas a gente não aprende a se vender muito, assim. Sim. E quando eu digo isso, é não no sentido pejorativo da ideia, né? No sentido positivo. Como é que eu vou me apresentar enquanto pessoa? Que é no geral, né? Qual a minha marca pessoal? O que que eu gero? O que que eu passo para as pessoas? Qual a impressão que eu quero dar para elas? Porque você colocou muito bem, o Niemeyer fez uma arquitetura dele, né, com o projeto dele, com toda uma evolução, em que ele fazia um projeto que aparentemente parece simples, mas de simplório não tinha nada. Não tinha nada. Mas ele sabia vender, né? Tanto ele, Lúcio Costa e outros grandes profissionais e arquitetas e arquitetos sabiam criar uma forma de apresentar aquilo e ser adorado, né? Sim. E conseguir emplacar os projetos. Claro que tem uma série de fatores que a gente poderia discutir em outros programas, porque aí é muita coisa para conversar mesmo. Sim. Tem o espírito do tempo, né? Como o Le Corbusier falava, em que eles estavam inovando dentro de uma mentalidade que aquele momento conseguiu abraçar eles, eles tinham bons contatos, tudo faz diferença. Não, sim. Né? O meio que você tá, né? Faz a diferença. Mas você concorda que se ele não tivesse pronto e não soubesse vender, ele podia ter perdido a oportunidade? Com certeza, concordo. Então é isso, né? A oportunidade que a sorte é manjado, mas é isso mesmo, né? Sorte nada mais é do que o encontro da competência com a oportunidade. Exato. Né? Então, se ele não tivesse pronto para conseguir construir uma carreira em que a arquitetura deles fosse tão louvável, né? Não adianta ele conhecer o Juscelino e todos os poderosos do Brasil e do mundo, ele não conseguiria passado 2 projetos. Daqui a pouco ele ficaria ali só naquele... algumas coisas. Mas o que eu quero completar, Vitor Henrique, é que eu acho isso importante. Acho que todo mundo tem que evoluir nessa prática, de se melhorar, de conseguir apresentar isso. Mas você falou uma coisa que é muito interessante, de se conhecer também, enquanto pessoa e profissional. O Rick falou uma coisa logo no início. Eu não gosto de fazer a parte burocrática, coisa eu adoro. Sim. E uma coisa que eu tenho uma certa dificuldade é na parte de desenvolver os orçamentos. E muitas vezes de lidar com a fase final do projeto, de lidar com o cliente, porque eu já queria resolver de uma forma e resolver as coisas assim, quase de forma mais acadêmica, e muitas vezes não era a forma correta. Então, se conhecer nesse ponto pode ajudar bastante. Talvez eu não seja o profissional que vai trabalhar sozinho, eu preciso de uma equipe. Você precisa de um sócio. Preciso de um sócio. Ou amigos que trabalham de outra forma. Exatamente. Né? Se conhecer isso pode ajudar bastante, pode evoluir, fazer você evoluir. Ou até como muito, a gente já disse aqui no primeiro episódio, abrir um novo nicho, né? Trabalhar para outras pessoas, né? Que você tenha. E isso é importante, né? A gente... É justamente esse leque que a gente quer trazer para vocês, que não precisa se preocupar se você não se achou, se você ainda tá buscando O caminho é longo, gente. O caminho é longo, não tem milagre. O Renan já falou uma vez, você vai ser arquiteto aí por uns 40, 50 eu falo isso pros alunos, anos. Então, você tem tempo para poder se achar. Ele falou muito dessa sua frase, né? Que a arquitetura você prolonga muito na profissão, né? Isso, a gente tem essa vantagem, porque quem faz arquitetura gosta mesmo de arquitetura. Tem que gostar. Tem que gostar. Assim, eu digo no sentido do que a gente tá extrapolando mais aqui, né? Estressando mais o assunto, no sentido de você ter um escritório, você correr atrás da profissão, ter clientes. Se você não gosta, é difícil você ficar nesse dia a dia, até que começa a dar certo mesmo. É muito frustrante. Não só na arquitetura, acho que qualquer profissão, né? Ele vai ter o seu tempo de incubação, de melhoria, de evolução. Mas é porque eu falo isso muito para os alunos. Falam, eu quero formar rápido, eu quero fazer logo. Eu falei, cara, aproveita, é um período tão legal. Não só a faculdade, mas depois disso, esse aprendizado que vai gerar, que você vai crescer, é muito legal. Eu sei que o boleto bate, a gente tem que pagar a conta, é frustrante, a gente quer passar para outras etapas da vida, mas a gente tem essa vantagem
que outros profissionais, né, outros grandes arquitetos e arquitetas que vieram antes da gente, viveram muito tempo, né? Niemeyer tem para provar, né? 104 anos, Lúcio Costa, 98. A gente tem uma longevidade grande. Eu não sei porque que a gente... Deve ser porque a gente trabalha muito com a cabeça, né? A cabeça fica boa ali, porque às vezes o corpo... Tá só galera a caveira derrete, né? A pessoa E tá lá. a cabeça tá bombando assim, ó. E tá funcionando. Eu acho que... E aí muitos chega um também momento- só se revelaram mais tarde, né? Se revela mais tarde. Porque você vai criando essa maturidade, então depois de uma certa idade, só que você... Eu escutei uma frase na faculdade que eu não esqueci. O jovem arquiteto tem 50 anos. Poxa. Cara, Então, eu sou estagiário. Eu tô bem Ah, estagiário. Estamos bem estagiários aí. Mas é porque é interessante, assim, você ter uma experiência de obra, de projeto, para você conseguir antever problemas. É como você Sim. falou. Muitas vezes a gente tem problemas em obra, vou lá. Por que o seu trabalho vai ser tão valioso? Porque eu já sei resolver um problema, eu já sei que vai acontecer tal problema, por causa disso, isso que está E acontecendo aqui na está a obra. solução. E aqui está a solução. O contato da Se pessoa e você quanto entregar... custa. Exatamente. Exatamente. Ou muitas vezes, ó, isso aqui vai acontecer tal problema. Ah, por quê? Porque tá fazendo assim, assim, assado. Então, antes que isso vire um problema, corta aqui, vamos revisar o plano de ação e vamos evitar isso. Ah, não vai acontecer, vai dar tudo bem. Então tá avisado, tá aqui. Beleza. Vamos resolver isso. Se vocês não quiserem fazer, lá na frente a gente vai fazer diferente, mas tá avisado. Sim. O culpado não foi o arquiteto, não foi a arquiteta, não foi o projetista. Tá escrito. E assim segue. É. Né? E aí, gente, então, é com muita dor no coração que eu vou convidar vocês para as nossas considerações finais. A gente tá chegando Mas aí já? no nosso finalzinho. A conversa rende, né? Com A gente muito- pensa que não vai, é muito assunto. Mas com certeza você vai aparecer por aqui em outras temporadas. A Pode me gente, convidar. Com certeza. eu acho que você tem muito conteúdo para agregar. Falei com o Vitor lá no início. As pessoas que já conhecem a nossa trajetória de trabalho junto aí, a gente tá sempre com muitas novas ideias. E provavelmente no próximo episódio você vai trazer outros projetos nos quais você tá trabalhando que são tão interessantes quanto. Sim. E aí, queria deixar esse espaço aí pra você fazer suas considerações finais. Enfim, se solta, se liberta aí, deixe seus contatos, fale o que você quer falar, seu merchan, esse é o momento. Posso? Pode. Claro. Ótimo, excelente. Então, gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Adorei Prazer o nosso. convite, adorei conversar com vocês. E conversar de arquitetura, que é uma coisa que eu adoro. Poderia ficar mesmo aqui horas e horas e horas. E assim, considerações finais, se eu poderia deixar alguma ideia ou... não sei, conselho? É isso. O curso de arquitetura, né? Vou puxar um pouco a sardinha aqui da parte acadêmica. Ele é excelente. Ele é frustrante em vários aspectos, eu sei. Mas não desistam. E ele vai preparar vocês para a vida profissional. Claro que ele tem os seus buracos, mas isso é normal. A gente exerce uma profissão que ela é muito ampla. Ela é muito complexa. Como a gente falou, a gente lida com os sonhos das pessoas, a gente lida com poupanças de uma vida, muitas vezes. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Então, o curso, ele é bem cheio de Denso. coisa pra gente estudar mesmo. É muito Sim. denso. Então, não fiquem frustrados se em algum momento você falar, mas eu cheguei na vida profissional agora e eu não tenho, né, todo o conhecimento que eu precisava. Não vai ter mesmo. Nenhum curso te dá isso. Fique frustrado, normal, né? Então, eu vou... ET Bilu tá aí pra dar exemplo pra gente. Busque conhecimento, gente. O que eu acho que seria interessante, né? Como o Vitor colocou, a sua própria experiência, né, Vitor? Eu acho que todo arquiteto e arquiteta que quer lidar com projeto, que aí tem que aprender a vender. Tem que ser vendedor também. Sim. Ter essa lógica do não. Quanto não eu preciso ter para chegar no sim? E aprender a lidar com isso. Perfeito. Para que essa noção de concorrência ela diminua, né? Aprenda também sobre economia, sobre administração. Eu digo administração de escritório mesmo, administração de obra, ser um coordenador de projeto, que é uma coisa que a gente estuda pouco dentro da faculdade de arquitetura. Quem estuda mais é a galera da administração, mas pra gente é um conhecimento assim que é fundamental. Sim. Se eu já sei projetar, vai ser fácil agregar esse conhecimento ao projeto. Então, busque esses conhecimentos e, para não sair do escopo, que eu quero realmente que a gente fique nessa ideia de concorrência, eu aconselho a buscar parcerias. Muita parceria. Uhum. Cada vez mais, se a gente entender essa percepção de classe, percepção que a gente está aqui para se ajudar,
todo mundo vai crescer. Não é que eu vou ter um bolo mirradinho, né? Eu vou fazer esse bolo crescer e quando eu cortar a minha fatia, ela vai ser maior do que aquele bolo que eu faria sozinho. Sim. E todo mundo à minha volta vai comer. A gente vai poder falar que a arquitetura é uma profissão que vale a pena, que vai ser uma coisa assim que vai valer a pena você viver com isso, né? Tem uma profissão para você olhar para trás e falar, pô, valeu a pena, é uma coisa muito gratificante, de fato. E assim, para deixar o meu mexer aqui, eu sou professor na UNB, como eu já falei, sou coordenador de um dos laboratórios lá dentro hoje, que é o Lab Prototipagem, então vou convidar para vocês entrar lá no Instagram, chama @lab.prototipagem. Lá a gente mostra todos os nossos projetos que a gente vem desenvolvendo e no futuro próximo espero que eu possa vir aqui ou em outras oportunidades apresentar o que a gente está fazendo. A gente está fazendo bastante coisa legal. Assim. Sim, vai ter essa oportunidade, sim. Muito interessante mesmo. Maravilha. E aí eu quero deixar para vocês aqui o convite para vocês curtirem aqui esse vídeo, compartilhar ele com as pessoas que vocês acham que vão gostar desse conteúdo. Tem muita coisa interessante. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveita para se inscrever. Deixa seu like. Aciona o sininho lá pra gente, porque aí você vai ficar por dentro de todos os vídeos que a gente sobe aqui semanalmente em primeira mão. E é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Eu deixo agora as palavras finais com o Victor. Muito obrigado mais uma vez, né? Espero vocês no próximo vídeo. E como a gente já falou, a concorrência, ela não existe se você souber focar no que você precisa, o que você precisa apresentar. Se vendam, né? Comece fazendo o básico. Façam o básico, explorem bastante esse lado e se vendam em qualquer lugar, né? Se você já está no mercado, fale que você é arquiteto, comente com os amigos. Você tem que saber se vender para você mostrar o que você pode e o que é capaz. E não se iluda com os outros, né? Faça o seu bem feito, que acho que já é um bom caminho andado aí, né? E é isso. Deixa aqui na descrição tudo que vocês querem ver ao longo das nossas temporadas, o que a gente pode trazer mais. Vai estar todas as nossas redes sociais aqui embaixo também, tá? E é isso. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Obrigado, hein, gente? Obrigado, Renan. Tchau, gente. Eu sempre quis dizer isso.